CSA segue na preparação após a traumática, inesperada eliminação para o Iguatu na primeira eliminatória da Copa do Nordeste. 1-1 no tempo normal e 4-3 nas penalidades, classificado o Iguatu. Depois do jogo de sábado, no domingo, uma folga, na segunda-feira, apresentação, treinamento e hoje a sequência dos trabalhos, já pensando no campeonato estadual, que começa no dia 20. CSA ainda não tem a data do seu jogo confirmada, se no dia 20 ou no dia 21, mas tem a perspectiva de começar a temporada no dia 21, enfrentando o Coruripe no estádio Rei Pelé. O processo pós a situação de eliminação é um processo onde você enfrenta muitas conversas, muito olho no olho, conversas com o grupo, conversas individuais, diálogos com comissão técnica, enfim, é o departamento de futebol do CSA trabalhando para identificar os problemas e trazer, mais do que a identificação dos problemas, trazer soluções. Eu tive uma conversa superficial com o Marlon ainda no domingo. Tive uma conversa hoje, um pouco antes da gente entrar no ar aqui para a live instantânea. E senti que ainda se busca fechar alguns pontos em relação a um time que se esperava um rendimento maior. Algumas situações são contestadas pelo comandante do processo do futebol do CSA. Uma delas é a questão da experiência, que de repente o time tinha sentido uma situação diferente, tinha sentido algo de pressão da torcida, de assustar jogar pelo CSA. E o argumento que o Marlon traz é um argumento interessante, porque o time que o CSA colocou em campo não era um time inexperiente. David não é um goleiro inexperiente. Jean-Pierre não é um zagueiro inexperiente. Lucas Marques conhece o CSA, já esteve por aqui. O próprio Eduardo Biazos é um jogador jovem, mas um jogador com uma certa bagagem, com uma certa rodagem. No meio-campo, você tem Marlon, que é um jogador experiente, e você tem o Xuxa, que também é um dos jogadores mais rodados do elenco. No ataque, você tem Rômulo e Thiago Marques, que são jogadores rodados. E esses jogadores rodados, de repente, não conseguiram funcionar tão bem. Agora, esse é um fator que precisa ser trabalhado? De repente, sim. Mas quando se fala da questão de experiência, veja, David, Lucas, Jean, Biazos, Marlon, Xuxa, Rômulo, Thiago. Os menos experientes do processo, Kevin, Caio Vitor, Marquinhos. Então, não é tão simples assim dizer, o CSA fracassou, ou não conseguiu resultado, ou falhou, porque tinha jogadores inexperientes, jogadores jovens. A base do CSA era uma base mais experiente. E isso é uma constatação, não é uma conclusão, uma opinião, isso são dados.
E dados que você pode ver isso pela idade de cada um deles, por onde cada um deles passou. David, jogador de Série B, Jean-Pierre, jogador que joga com a pressão da torcida do América, que lota a Arena das Dunas. Lucas Marques já enfrentou a torcida do CSA, já jogou a favor da torcida do CSA. Marlon, um jogador experiente, e muito experiente, né? Gustavo Xuxa também é um jogador rodado, um jogador dos mais experientes, inclusive um jogador do CSA que está acima dos 30 anos. Rômulo do mesmo jeito, Thiago Marques do mesmo jeito. Então, não é uma narrativa que você possa dizer aceitável para esse momento. Ainda poderia se dizer, por exemplo, que jogadores mais jovens sentiram na hora das penalidades. Mas, apesar da classificação ou desclassificação ter sido tirada na questão do jogo em si, é muito para que em 90 minutos o CSA não consiga vencer o Iguatu e que com a base experiente e que na hora do vamos ver, você estabeleça que os jovens foram os caras culpados pelo CSA não funcionar. O que não funcionou no CSA foi o conjunto. E o conjunto do CSA era um conjunto mais experiente. O time está tentando um amistoso, mas não é uma coisa tão simples de conseguir no momento. Tem muita gente com amistoso marcado. E o CSA poderia ter uma viagem para fazer um amistoso fora, ou poderia ter que fazer um amistoso no estádio Rei Pelé. Aí com cobrança de ingressos, essas coisas todas. E aí é preciso que se analise o quanto isso pode ser positivo ou negativo. E aí você tem duas vertentes. Positivo, você dá ao time a possibilidade de recuperação, de ter um desempenho diferente, de mostrar algo a mais do que mostrou contra o Iguatu. E mesmo que você mostre algo a mais, ainda vai ter aquele discurso. Mas quando era para valer, não funcionou. E o outro lado também pode acontecer, é de você fazer um jogo amistoso e ir tão mal quanto foi no jogo valendo. Ou se sentir pressionado para tentar acertar e também não conseguir funcionar. E aí você teria um time claramente que chega para a abertura do campeonato estadual abalado. Então, é difícil você pensar nessa forma de trabalhar, nessa forma de estabelecer essas situações e ver como isso funciona. E ver como isso tem consequências. E aí é continuar o trabalho. A avaliação que eu tive na conversa com o Marlon é que os caras ainda estão muito chateados e que nos treinos os caras com essa chateação transferem isso para o treino e fazem um treino com entrega total, com a ideia de um comprometimento de recuperação. Acho que isso é bom, mesmo que venha de uma avaliação que, em tese, é uma avaliação parcial, porque é de uma pessoa que está dentro do CSA. Será que eu avaliaria de forma diferente? Será que pessoas da imprensa assistindo o treino veriam, observariam alguma coisa diferente? Não sei dizer. Mas, se quem está no futebol traz essa avaliação, e a avaliação feita não é que foi uma avaliação boa do jogo, e nem poderia ser, obviamente,
mas é uma avaliação que tem critérios do que aconteceu durante a semana, de jogadores que não conseguiram render aquilo que nos treinamentos rendiam, situações do próprio técnico Rogério. Então, tudo isso faz uma avaliação de que o CSA não foi bem, precisa melhorar, mas tem potencial para isso. Não vi, na conversa que tive no domingo, ainda próximo do que aconteceu, e principalmente na conversa de hoje, 2 dias depois da reapresentação, né, com já 2 sessões de treino realizadas, que você possa dizer: "Beto, de lá para cá o time não reagiu, o time não demonstrou nada". Os caras estão putos, estão chateados, falam claramente que o problema foram eles, não é uma questão de estrutura do clube, não é algo que faltou ao longo da semana, não é uma condição de um treinamento que não está legal. Eles assumiram o papel de não terem funcionado e por isso estão chateados. Porque quando se fala de passar vergonha, de que foi um absurdo, eu posso em até algum momento discordar de alguns adjetivos, de algumas palavras, mas para os jogadores também foi ruim para eles, que é o primeiro contato com o torcedor, familiares no estádio, esposa, filho, então não foi algo bom. E por isso a chateação, e por isso a necessidade de eles buscarem essa resposta. Se vão conseguir, são outros 500. Mas não percebi no CSA ou com as pessoas que tenho conversado, e especificamente com o Marlon, que eu conversei, uma ideia assim de dizer: Alberto, precisamos mudar muita coisa. As pessoas continuam acreditando que esse grupo tem potencial e precisa dar a resposta. Por enquanto, não há uma avaliação, seja da comissão técnica, seja do departamento de futebol, seja do clube como um todo, de que você precisa imediatamente já pensar em fazer mudanças no time. Não é essa a avaliação. A avaliação é que foi um momento muito ruim, uma decepção em relação ao que se esperava de rendimento, o resultado horroroso pela eliminação, uma chateação com o que a torcida proporcionou e com o que ela teve que passar, mas que esse grupo pode recuperar, que esse grupo tem capacidade para fazer essa recuperação. E a partir daí, encaminhar esses dias de trabalho, se for ter um amistoso, dar uma carga nesse amistoso, de que o técnico tenha essas 2 semanas, né, metade dessa semana praticamente, e a outra semana para preparar a equipe para a estreia no campeonato estadual, e tentar, a partir de um bom começo do campeonato estadual, trazer um pouco mais de confiança para o torcedor azulino. É um diagnóstico, que há problemas, aconteceram problemas no jogo, esses problemas são identificados e estão sendo trabalhados de forma interna, mas não há, por parte da direção, por parte da comissão técnica, por parte dos jogadores, a ideia de que jogadores possam deixar o time, ou que o CSA precise trazer 3, 4, 5, 6 peças para fazer as mudanças que, normalmente, depois de um resultado, se pensa nesse caminho. Eu entendo que um caminho como esse é você errar, e errar feio. Se a partir do primeiro jogo que você fez, você identifica a necessidade de tantas mudanças assim, 5, 6 jogadores titulares para virem, para melhorar a qualidade,
Estava tudo errado. E eu não acho que estava tudo errado. Vi coisas necessárias para corrigir, mas vi coisas positivas no time do CSA. Sem contar que ainda há jogadores que precisam de ritmo e há jogadores que sequer estrearam. Então, ainda há muita coisa a fazer no dia a dia do CSA.